E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A ocitocina ela gera comportamento pró-social para quem você considera do seu grupo. Vou dar um exemplo. Digamos que um norte-americano veja um outro norte-americano em perigo. Provavelmente a ocitocina vai aumentar e vai ter um comportamento pró-social de ajudá-lo. Se um norte-americano vê um cara do Oriente Médio, que classicamente existe uma guerra, talvez ver um cara do Oriente Médio em apuros, eu sei que é estranho isso, mas tem estudos mostrando, aumente o sistema de recompensa do norte-americano. Ele sente prazer. Exato. A ocitocina aumenta quando você tem um comportamento pró-social com quem você considera do seu grupo. Se você borrifar, e isso é feito experimentalmente, ocitocina intranasal num São Paulino, ele vai amar mais outros São Paulinos, torcedor do time de São Paulo. Pô, você tinha que usar São Paulo, né? Porra, Todo é sacana mesmo, hein? Pior que não, cara. Puta Juro que pariu, velho. Cara, olha quem ele usou, Mauricião. Eu não acompanho Você acha futebol, bonita cara. essa... Não seu rabo que você não acompanha. Pior que não acompanho, cara. Pô, Wesley. É que eu Puta que pariu. É que o São Paulino vai amar excessivamente outro São Paulino. Usar o citocina no nariz, ele vai amar outro São Paulino. Excessivamente. Caraca, Sem querer, cara. Juro que foi sem querer, cara. Puta merda. Juro O que que foi você acha sobre isso, Maurício? Você São Paulino que é, diz pra mim. Foi mal, hein, Mauricião? Juro que, cara, foi sem querer, cara. Você tá amando outro São que a Paulino, galera é de Maurício? São Paulo, velho. Nada de ocitocina, Mauricião. Não quero você aqui Mauricião, amando o São Paulino. Juro que foi sem querer, foi mal aí. Entendeu? Ao menos que você queira. Voltando ao raciocínio. Wesley, tá na hora de dormir já. Não. 9h20 já. Passou de 9 horas da noite, Ó, Wesley. 9h25, Digamos velho. que você coloca ocitocina num flamenguista. Não. Ele vai ter um comportamento mais pró-social com outro flamenguista, mesmo que ele não conheça. Em Só jogo, que ele. no jogo. Não, ele vai. Se ver um cara com a camisa do Flamengo, assim, Vai lá ele abraçar vai o cara. identificar como do grupo e vai. Se o cara tiver em perigo, ele vai se meter na briga junto, ele vai estar mais unido. Só que ele vai ter um comportamento antissocial com quem não é do Flamengo. Aumentado, amplificado. A ocitocina também vale pra casal? Vale para casal. Só que qual que é o jogo da ocitocina? Ela é um dos neurotransmissores que faz a gente ter uma percepção de mundo de nós versus eles. E o guerra? O ser humano adora isso, cara. Nós versus eles. O ser humano ama nós versus eles. Guerra. E isso explica o porquê que esses bagulho dão tanta view. É legal ver o bagulho polarizado. Isso explica a política também, né? Explica muita coisa. E isso é um comportamento que a galera... Por isso que... Cara, por que por exemplo, fofoca vende tanto? Mas vou supor que esse comportamento seria a mesma coisa que você tem uma situação de ter um crime, tá? E aí houve a reação, e apareceu um policial e atirou no criminoso. A maioria das pessoas não vai ter empatia por aquilo. Os outros policiais vão. Você tem Não. que Vão ter pertencer ao pelo- grupo, Julião. Sim. Vão ser ter do pelo seu policial. Os outros policiais vão defender o policial. Fala Por exemplo, Não, sim, mas aí aconteceu ali, todo mundo viu. Todo mundo vai bater palma pro policial. Tá? E aí você vai ter aquela outra pequena parcela que é do grupo do cidadão que Isso. cometeu o Cometeu crime, o crime. que vai apenas querer apelar, chamar direitos humanos. Isso. É exatamente a É mesma isso, situação. exatamente isso. Não, tá É isso aí. compreendido. Se você, só que qual que é a parada do ser humano, cara? O ser humano, por exemplo, um rato. Se você bota um rato aqui e você bota aqui na frente o irmão do rato, um primo, o pai e a mãe. O rato identifica quem é quem pelo odor, Tá. pelo cheiro. O ser humano não faz isso. Não. O ser humano ele consegue atribuir o status de meu grupo a muita coisa, inclusive animais. Tem um estudo, cara, que os caras mostraram que você, muito provavelmente, eles pegaram pessoas e foram perguntando para pessoas, as pessoas preferem que um desconhecido humano morra do que o próprio pet. Muitas pessoas preferem que o desconhecido humano morra que o próprio pet. Muito. Aí se você troca o pet e bota por um... Se você troca o ser humano desconhecido e bota por alguém da sua cidade, já diminui um pouco. Você vai trazendo pra perto. Se você bota com um amigo de infância que você nunca mais viu, já são menos pessoas. Aí até que chega no seu irmão, inverte, né? Tipo, meu pet morre e meu irmão fica... Então, quanto mais próximo do seu grupo, mais você protege.
E o que são coisas que você vê que viralizam muito na internet no sentido de polêmica? Geralmente é isso. É alguma coisa que gera uma polaridade. Política. Isso explica, por exemplo... Política e religião. Política e religião. Isso explica, por principais. exemplo, a alta incidência no Big Brother, por exemplo, dos mais coitadinhos ganharem? Também, pode ser isso também, mas O cara principalmente... que todo mundo fica com dó dele, ele vai ganhar. Mas, velho. mas e por que ele é o mais coitadinho? Porque tem alguém do outro lado. Perceba que sempre existe Tem. uma... Cara, qualquer coisa que você for analisar de pessoas e grupo de pessoas sempre vai ter dois tipos. Um O ser contra o humano outro. adora, não necessariamente um contra o outro, mas o ponto que eu quero dizer é que o ser humano adora criar dicotomias, cara. Não pode coexistir duas coisas no mesmo lugar. O ser humano quer dicotomia. É Renato versus Júlio, é o cara do Big Brother versus o coitadinho, é o rico versus o pobre. Adoram ter dicotomias. Isso vende muito bem, porque É o Logan Paul, né? Nossa. Mais do que ele. nós torcemos, é intuitivo a gente abraçar um grupo e falar eu sou deles, Porque eu me identifico. contra os outros. E aí quanto mais parecido você é de um grupo, mais os outros são diferentes e mais essa polarização acontece. Isso é normal, cara. Vai acontecer sempre. Na Isso é psicologia... comportamento humano. Sempre vai acontecer, e sempre aconteceu. Os religiosos, na Idade Média, os reis, sempre teve. A plebe, etc. Na psicologia acontece muito isso. Tem uma galera que é mais cognitiva e outros são os mais subjetivistas. No direito tem os caras que são das áreas não sei o quê, na política tem os direita e esquerda. Perceba que sempre tem os ateus e os religiosos. Sempre tem uma dicotomia e isso é absolutamente comum, cara. E vai continuar. A questão é não se deixar de novo se pautar por esse tipo de discussão, né? Muitas vezes são só pessoas querendo gritar para o seu próprio lado. Eu também deixo pra lá.